Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto. Vamos sair da cama. Tá na hora. Infelizmente acabou a noite. Vamos lá, porque o sol já está brilhando lá fora e o dia te espera cheio de energia para encerrar essa semana e começar a epopeia de mais um feriado prolongado que a gente adora. Afinal de contas, nós achamos aqui que trabalho é muito legal e é importante, mas nós também queremos aproveitar a vida. Como eu lembrei ontem, né, da música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E sem tempo, por causa do trabalho, não há diversão nem arte numa vida muito sem graça que é dedicada apenas à quase escravidão de uma jornada que está aí pela bola 7, né? A tal da jornada 6x1. Enfim, mas esse nem é o assunto que vai ser o tema do programa de hoje. É que hoje eu resolvi acordar mais filosófico assim, entendeu? Para fazer uma conversa com vocês aqui que beira por especulação filosófica mesmo. Vamos lá. Por que tanta gente bem posicionada, gente bem importante, até gente muito rica, de repente resolve abandonar o caminho da legalidade e trilhar o da marginalidade, o da criminalidade? Por que gente como o PHC, Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, depois de galgar todas as etapas de uma hierarquia e se colocar lá no topo, de repente resolve virar um pilantra corrupto, como a gente viu, né, com base nas informações processuais contra ele, a ponto de discutir abertamente o valor do suborno com o corruptor, no caso, o Daniel Vorcaro. 146 milhões em imóveis de alto luxo que tinham esquisitices como wine bar, um bar só para vinhos, dentro de um condomínio, cujos apartamentos têm 800 metros quadrados, né? E aí vem aqui a pergunta, essa gente passa a vida inteira acumulando criminosamente valores que depois não consegue gastar, né? Ou que proporcionam durante um certo momento da vida algum conforto e até uma possibilidade de ostentação desse conforto, que todo corrupto é doente por dinheiro, então eles não conseguem não ostentar, né? Mas fica aqui a pergunta, por que essa gente resolve correr tantos riscos, sabendo que lá no final dessa caminhada sempre tem uma má notícia, que é o que tem acontecido efetivamente no Brasil. É certo que durante a nossa tradição republicana, os poderes serviram para cobertar a roubalheira, né? E é certo também que é tanta roubalheira que houve um determinado momento da história em que discutir isso pareceu coisa de jacobinos falsos moralistas, né? Como se falar sobre corrupção e pretender ter um país livre de pragas como essas que vicejam lá no Congresso Nacional, inclusive no governo e no Poder Judiciário, fosse fazer algum mal para a nação, né? Mas eles estão aí o tempo inteiro. Lá no Distrito Federal, por exemplo, a noite deve ter sido muito dura outra vez. Por quê? Porque depois da prisão do presidente do BRB, com tantas provas sobejas de corrupção, resta o elo final dessa cadeia. Quem é que comandava o esquema que depreciou os ativos do banco mais antigo do país, banco estatal mais antigo do país ainda em funcionamento? Né? Para quê? Para se locupletar. Quem foi o artífice dessa operação? Quem é que estava por trás ou acima do senhor Paulo Henrique Costa? É o elo que falta dessa corrente. Lá em cima, o último elo. Você pode imaginar quem seja. Quem é que é o chefe de um governo que tem um banco cujo presidente é nomeado pelo governador? Então esse é o elo da corrente que está faltando, mas por enquanto está lá incólume, representado por ótimos advogados e tudo mais, mas ainda fora do problema, tá? Ainda flanando sobre o problema. Eu tenho a sensação de que a Polícia Federal logo vai bater em portas nobres do Distrito Federal, de gente que sentou em tronos de ouro daqui a pouco, e que essa gente ainda há de pagar pelas coisas que fez, não só nesses escândalos de corrupção mais recentes, como também lá para trás, né, na questão do 8 de junho. E hoje aqui no nosso programa, nós vamos mostrar um outro caso desse de pessoas muito ambiciosas, que têm paixão por dinheiro, que são dinheiristas mesmo, e que se expõem de maneira arriscada, né, colocando em xeque aí tudo que construíram ao longo da vida, inclusive um patrimônio feito com base apenas em um trânsito político, né, que é o Flávio M. Costa, que é nosso repórter, vai mostrar para a gente daqui a pouco uma história que ajuda a acrescentar muitos detalhes interessantes a relações de uma pessoa que é onipresente no noticiário dos escândalos. Chama-se Ciro Nogueira, é presidente de um partido político, o PP, né? E Ciro Nogueira tem amigos muito esquisitos, muito estranhos mesmo. E o Flávio vai mostrar para a gente por quê. A matéria, inclusive, já está aqui no nosso site, eu quero até mostrar para vocês aqui. Olha só,
Aí, Alex, beleza, olha. Áudios investigados da Carbono Oculto dizem que Ciro Nogueira é amigo de Beto Louco. Você lembra quem é Beto Louco? Beto Louco é aquele sujeito que é o cabeça da lavagem de dinheiro do PCC, né? Ele e o primo estão foragidos aí tentando uma delação premiada, né? Eram amigos do Ciro Nogueira, segundo quem? Os parceiros de negócio dessa dupla. Uma reportagem especial do Flávio M. Costa dando sequência aqui à série de denúncias que o ICL começou no ano passado e que visam colocar na ordem do dia as aprontações desse sujeito que preside um partido político e parece que preside também uma organização criminosa, por tudo que tem aparecido a respeito dessa figura indigesta chamada Ciro Nogueira, senador da República, presidente de partido político, um dos políticos mais influentes no campo da direita e influente também, a despeito de tudo que tem aprontado, no governo, porque ele ainda tem apaniguado seus nomeados ali, aprontando todo tipo de coisa que a gente só vai saber daqui a muito tempo, porque coisa boa não deve ser. Então já estou antecipando para vocês que nós vamos ter daqui a pouco o Flávio M. Costa e eu vou dizer que nós temos vários outros assuntos hoje aqui, mas nós vamos gastar o nosso tempo com isso. Hoje vamos ter um programa cheio. Flávio M. Costa vem daqui a pouco, depois nós vamos ter o Kleber Lourenço e em seguida o Lula fechando isso tudo, amarrando com o brilhantismo das interpretações, das análises que ele faz. Tá? Eu preciso começar rápido o programa, então vou chamar o Alex logo aqui, porque o Alex está vibrando aí. Palmeiras ganhou ontem, parece que ganhou meio roubado ontem, hein, Alex? O que aconteceu lá com o Palmeiras, hein? Bom dia, amigão. Cadê a camisa do Palmeiras? Você ficou envergonhado? Você não... Ah, tá aí, beleza. Bom dia, Panuns, bom dia, nossa audiência. Hoje o programa está recheado e está recheado também pela vitória do Verdão e eu estou bem trajado aqui. Eu não estou com frio, mas essa blusinha aqui é boa demais pra ficar aqui no switch, Panuns. Mas fala a verdade, você gostou do jogo? Não. Não gostou, né? Eu fiquei muito estressado assistindo o jogo lá da sala de casa, então foi um jogo que o Palmeiras quase empatou com o 11º colocado do campeonato peruano, porém o Carlos Miguel ali no finalzinho do jogo fez uma ótima defesa e o Verdão conseguiu a primeira vitória na Libertadores, porém foi um jogo que um empate seria muito, porque o Palmeiras não fez nada em Panunzio. E o Anderson, que é o companheiro lá de mesa do Alex, estava lá reclamando que o jogo foi roubado. Foi roubado mesmo ou não? Então, que a arbitragem atuou como 12º jogador, é verdade, Alex? Então, uma opinião não clubista é que foi pênalti ali no Arthur, o jogador ali, o lateral esquerdo do Sport Cristal, pega a perna do Arthur e derruba e é pênalti que o Flaco Lopes fez o gol. O Anderson tá fazendo sinal que foi roubado, porém, para mim, o lance foi 100% correto, o VAR chamou e o juiz refez ali sua decisão de campo e o Palmeiras conseguiu ganhar do Sport Cristal, Panuso. Como é que é que você falou? Qual é a posição desse clube que jogou com o Palmeiras ontem? 11º colocado do campeonato peruano. Que beleza, hein? Parabéns, Palmeiras, pela vitória brilhante ontem, então. Sim. O que mais nós tivemos, Alex? Também tivemos a vitória do nosso Mengão, 4-1 contra o Independente Medellín. O Anderson também falou que o segundo gol do Flamengo foi roubado ali, teve uma falta do Paquetá no lance. Porém, como eu não assisti, que eu estava assistindo o jogo do Palmeiras, depois eu fui descansar, eu não sei, eu não posso opinar. Porém, o Flamengo ganhou muito bem ontem do Independente Medellín. E hoje, como o programa está cheio, eu vou passar já pela Sul-Americana. Ontem, o Atlético Mineiro ganha de 2-1 do Juventude ali do Uruguai. E o nosso Bragantino ganha de 3-2 do Blooming ali da Bolívia de virada por 3-2 jogando em casa para não usar. Isso é tudo? Isso é Vamos tudo. Vamos pro feriado com essas informações, então? Pra gente voltar Isso aqui mesmo. na quarta? Lembrando, até quarta-feira vai ter transmissão em segunda-feira, uma live. Fiquem aí no ICL, porém, eu e Panu só retornaremos quarta-feira. Tchau, tchau. Puxa vida, viu? Vamos deixar saudade aqui. Beleza. Pessoal, vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Hoje eu vou passar reto pela meteorologia, tá? Quero só mostrar aqui para vocês rapidamente, porque eu preciso colocar... tanta gente no programa de hoje, tá super prestigiado aqui no ICL, um monte de gente importante aqui. Flávio Costa, o Lula, o Kleber Lourenço, o Alex Amorim também, que você já viu aí, né? O Anderson, enfim, a galera toda aqui. Olha só, alertas de tempo ruim só nessa faixa alaranjada aí, e eu já vou direto aqui para as temperaturas, para a gente saber o que vai acontecer. Olha, toda a faixa leste, exceto as capitais do Nordeste, vai ter dia de céu claro hoje, tá bom? Temperaturas variando aí, ó, de 21 graus em Porto Alegre, 21 graus também em Florianópolis, temperaturas amenas, né? Curitiba já sobe mais 28, São Paulo terá 29 e o Rio de Janeiro 33. Ixi Maria, hein? Isso é porque é outono. Vitória terá 32 graus Celsius, Belo Horizonte terá 29,
Goiânia, 31, Brasília, 28, Campo Grande, 31, Cuiabá, 33, Porto Velho, 32, Rio Branco, 31, Manaus, 32. Aqui chove tudo, tá, gente? Região centro-oeste toda chuvosa. Boa Vista, Roraima, 34, capital mais quente até agora, 29 graus Celsius lá em Macapá, em Belém, 33 graus Celsius e em Palmas, 30. Nas capitais do Nordeste, chuva em todas, menos Salvador e Aracaju. Vamos lá, então São Luís com 29 graus, Teresina com 28, Fortaleza 31, Natal 32, temperatura subindo lá no Nordeste, Recife com 32, que mais? Maceió com 32, Aracaju, onde não chove hoje, 30 graus e Salvador finalmente com 29, tá? Beleza, já vimos aqui, rapidinho passando pela capa aqui do site do ICL, Kleber Lourenço já está com os motores aquecidos lá, só esperando o meu chamado. Então vamos lá. Primeiro, a matéria exclusiva do Flávio VM Costa, mostrando áudios em que verdadeiros bandidos, máfias dos postos de gasolina, tratam o senador Ciro Nogueira como um amigo, se referem a ele como um amigo do peito, um sujeito que atuou ali, ou de quem se esperava que atuasse em várias oportunidades, tá bom? O Boulos rebatendo as críticas aqui do PL ao projeto que foi retirado lá dos aplicativos, né? Dizendo que o deputado que relatou o processo atendeu aos interesses das empresas e não pensou nos motoboys, né? Nos motoristas e trabalhadores por aplicativos. O ICE deixou o Ramagem nos Estados Unidos responder em liberdade. As fotos do álbum de fotografia do governador Tarcísio, né? Cheio de amigos do PCC do lado dele, sorrindo para selfies, essa coisa toda. Que mais? E o Ratinho responderá ao TRE de São Paulo por violência política contra uma deputada. A gente vê isso tudo daqui a pouco, se der tempo, se não der, porque agora eu preciso chamar o Kleber Lourenço. Kleber, bom dia. Bem-vindo aqui entre nós, tudo bem? Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, tudo ótimo, e você? Sexta-feira. Tudo beleza, maravilha, maravilha. Kleber, vamos começar, porque hoje o programa está lotado, né? Vamos começar pelo Boulos lá, aquela confusão toda em torno do projeto de regulamentação do mercado de aplicativos para os motoristas e cobradores, não anda, né? O Lula está aí batalhando com isso já desde os primeiros meses do seu governo e, mais uma vez, o projeto não andou, não é isso? Isso, conhecido como PL dos apps, ele não avançou por um ponto muito crítico ali que gerou muitos debates, tanto entre o Centrão quanto o governo e também os motoristas de aplicativo e entregadores, que é a questão de uma taxa mínima de recebimento para esses entregadores. Hoje, algumas plataformas já pagam em torno de R$ 7,50, que é o mínimo, mas o governo queria chegar até R$ 10, o que foi recusado tanto pelo relator quanto pelo Centrão e também foi alvo de um lobby tremendo das empresas de entregas e motoristas por aplicativo, e o PL acabou sendo retirado de pauta. Também essa alteração e modificação do projeto também foi alvo de críticas e manifestações de entregadores por todo o país essa semana, que eram contra o que eles chamaram de deformação do projeto. Ainda sobre essas críticas, o governo chegou a insistir que tivesse essa taxa mínima, chegou a falar sobre a importância disso, mas não foi ouvido o relator do texto na Câmara dos Deputados, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos. Ele chegou, inclusive, a fazer um desafio ao governo para que, então, lançasse seu projeto próprio com a taxa mínima e fez uma provocação mencionando o ministro Boulos. Também chegou a fazer essa reclamação no Colégio de Líderes e lançou esse desafio. Eu fui perguntar para o ministro Guilherme Boulos sobre essas críticas, o que ele poderia comentar sobre isso, sobre a questão do frete mínimo, e ele me mandou a seguinte declaração, Panunzio. O relator cedeu à pressão das plataformas. Houve muitos retrocessos em relação à versão anterior, tanto que a própria categoria rechaçou o projeto com manifestações pelo país inteiro e o objetivo do governo é atender a demanda desses trabalhadores. Então foi uma resposta muito firme e contundente. Eu também recebi da assessoria do ministro depois um material complementar listando todos esses problemas ali e as críticas que eles tinham sobre o texto do Augusto Coutinho e o que poderia ser melhorado. Para essas e outras informações e mais detalhes sobre isso também, tem lá a matéria completinha no site do iclnoticias.com.br. Panunzio. Ô Kleber, você tem algum parentesco com o Boulos, não? Não. Tem certeza? Porque Absoluta. se tiver, tem que se declarar impedido aqui, mas a semelhança é incrível. Eu vou pedir para o Alex botar no ar aqui. Põe no ar aí para nós, Alex, por favor. Aí, beleza. Tira seu telefone lá, esconde seu telefone, senão você não vai aguentar de tanta chamada, Alex. Mas não é incrível? Bota de novo, Alex, por favor. Nossa, ainda pegou a minha pior imagem, eu fazendo careta, poxa vida. É muito parecido. Aí acho que é pai e filho, hein? Não sei não.
Mas vamos lá, assunto número 2. Brincadeira, gente. Não tem nada com Boulos não, tá? Pode ficar tranquilo, porque aqui a gente no ICL cuida muito de uma certa distância dessa história de relações pessoais, né? Bom, vamos lá. Negociações do BRB, propina, né? Que é basicamente o que correu ali de negociações. Me conta uma coisa, o banco já estava na mira dos órgãos de fiscalização. Todo mundo já sabia que o BRB estava comprando títulos podres. Mas, pelo cronograma divulgado nessas revelações de ontem da Polícia Federal, parece muito claro que, a despeito do rolo que se formava, o diretor do BRB, lá, o PHC, continuava negociando propina para facilitar as coisas para o Vorcaro, era isso? Isso. Ontem teve a quarta fase da Operação Compliance Zero, que prendeu o ex-presidente do BRB e também um dos advogados de Daniel Vorcaro, que atuava ali como uma espécie de operador também de todo o esquema. O Daniel Monteiro, para não... Você está com a matéria aberta aí no seu computador? Abro agora nesse instantinho. Porque aí a gente pode mostrar um trecho onde não só o presidente do BRB negocia ali claramente propina através de imóveis, mas também fala sobre um ponto muito importante e que coloca o então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, no centro da confusão toda. Vamos descer um pouquinho aí a tela para chegar nas mensagens? Vamos lá. Aqui, ó, pode parar aí. Essa mensagem é algo incrível, assim, terna, carinhosa, né? Próxima, assim, quente, digamos assim, quase romântica. Fala, Kleber. Uma coisa absurda, mas vamos lá. Em mensagem para o Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro e dono do Banco Master, ele faz a seguinte mensagem: amigo. Ele já trata o cara como uma pessoa próxima. Amigão, é. Isso. Obrigado pela conversa de hoje. A cada passo o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal e acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo e perfil. Eu fico curioso para saber qual é a visão de mundo desse pessoal. Imundo, é visão de imundo. Aí vamos pro trecho, um dos trechos que chama atenção nessa conversa. Nesse grande textão que ele manda para o Daniel Vorcaro, ele diz nesse parágrafo: estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou, no mais tardar, na segunda-feira. O governador, ou seja, Ibanez Rocha, me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Ou seja, o próprio Ibanez Rocha sabia que a transação era problemática, que tinha ali suas fragilidades, que tinha ali seus problemas e que poderia, sim, gerar questionamentos severos. Tanto é que ele pede para o então presidente do BRB preparar um material ali, quase que um media training, para que ele conseguisse se explicar em relação a isso. Se fosse uma transação simples, comum e legítima, na verdade, e sem qualquer tipo de risco, o governador não teria essa preocupação. Então isso vai na contramão de outras declarações do próprio governador Ibanez Rocha de que eu não sabia o que estava acontecendo, fui pego de surpresa, ou o famoso, o presidente do BRB tinha autonomia, porque depois, desde Mauro Cid, agora todo mundo tem autonomia demais para fazer as coisas. Esse governador pensa que todo mundo é idiota, sabe? Esse ex-governador lá do Distrito Federal. Porque a fala dele é tão inconsistente e é o mesmo tipo de argumento utilizado lá no 8 de janeiro, quando ele se livrou das imputações. Aliás, nem sei como é que se livrou, viu? Porque ele estava tão enrolado com aquilo e era tão óbvia a articulação feita ali no bojo do governo do Distrito Federal, e ele alegou exatamente: não sabia de nada, cada um tinha autonomia sua lá, a polícia tinha sua autonomia, o secretário de segurança que estava com o Pateta lá no Disneyland tinha autonomia, só ele que era o coitado, né? Ou seja, um completo incompetente esse Ibanez, porque não sabe de nada, segundo ele, que se passa sob o nariz, né? Dele próprio. Não, e aí, nessas mensagens, ele fala sobre o Ibanez e aí volta a falar com o Daniel Vorcaro e negociando, inclusive, propina. Olha o que ele diz depois. Acredito que aquele desenho de CEO da holding financeira e ou da empresa financeira consolidadora com participação no conselho do BRB e da empresa de fundo privado vai ser o mais funcional e que gera sinergia entre todas as empresas. Aí ele fala: se o Daniel, no caso o Monteiro, que é o advogado e / operador, que foi preso também junto com o Paulo Henrique, se o Daniel puder fazer e enviar o contrato, seria ótimo. Conversei com a minha esposa, estaremos em São Paulo na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim, ela também vai se ambientando. Dia 1º de março está logo aí. Então, ele já termina ali negociando os imóveis e propina ali. É um absurdo completo e isso já se liga com uma outra notícia que eu vou trazer também aqui rapidinho para a gente fechar esse bloco, que é
A decisão do ministro André Mendonça, que permitiu a quarta fase da Operação Compliance Zero, ontem, ela deixa muito clara que o Banco Master tinha uma verdadeira linha de produção de carteiras fictícias na transação ali do Master BRB. E fala sobre a falsificação de documentos. Eu vou até ler um trecho da decisão que indica a existência de um fluxo interno de produção massificada de documentos oficiais destinados a conferir a aparência de rigidez a ativos sem lastro. Em outro trecho, o documento menciona a referência em material interno a uma linha de produção voltada para a criação dessas carteiras, ou seja, carteiras de investimentos que eram podres, que não tinham o valor que eles anunciavam, que eles vendiam, e que eles davam um jeito de lavar essas informações todas e deixar ali de forma vendável para o mercado. Então, mostra ali a magnitude da operação e do escândalo do caso Master, que a cada dia que a gente tem uma notícia, mostra que é muito maior e muito pior do que a gente imagina. Ou seja, é aquela velha máxima, Panunzio. A pior notícia do caso Master é sempre a próxima. É verdade mesmo. É verdade. Aliás, olha, durma-se com um barulho desse, viu? Esses corruptos lá de Brasília podem sim botar suas barbas de molho, porque a Polícia Federal vai bater na porta deles. A despeito dos advogados que têm essa coisa toda, é tanta lambança que fizeram, né? E estão aí as marcas indeléveis aí. Falta bater na porta do ex-governador do Distrito Federal e levar ele para um período de meditação forçada lá na Papuda também, junto com a turma dele. Beleza, Kleber, um abração para você. Obrigado. Bom feriado. Só um recadinho para nossa audiência. Esse final de semana na Revista Liberta, vou sair com 2 notas bem interessantes ali, não vou revelar o conteúdo ainda, mas quem ainda não assinou a Revista Liberta, eu recomendo que assine. Vai ter 2 notinhas minhas ali na reserva exclusiva, editada ali esplendorosamente pelo nosso Luiz Costa Pinto. Então, quem ali ainda não assinou, assine e fique atento ali na reserva exclusiva, na Revista Liberta desse final de semana, Panunzio. Beleza, um abração para vocês, então. Kleber, bom feriado, juízo, sol suficiente, e a gente se encontra aqui na quarta-feira. Igualmente, para nossa audiência também, um belo feriado para todos nós. Valeu, obrigado. Gente, agora o Kleber vai trocar de cadeira com o Flávio, que vocês viram sentado ali logo atrás dele. Enquanto isso acontece, eu vou ler para vocês aqui uma atualização sobre o status do Ramagem lá. O Ramagem ontem saiu da cadeia bravinho, atirando na Polícia Federal Brasileira. Óbvio, né? Você já viu ladrão falar bem da polícia? Não fala, né? Então vamos lá ver o que aconteceu aqui. O Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos, o famoso ICE, informou a Polícia Federal que o Ramagem vai poder aguardar em liberdade o julgamento do pedido de asilo. De acordo com fontes da PF, a comunicação foi feita durante uma reunião realizada na quinta, que já estava agendada antes da soltura. O encontro tinha como objetivo discutir o caso e tentar evitar a liberação de Ramagem, que acabou ocorrendo antes da conversa. Ele havia sido detido na segunda, em Orlando, lá na Flórida, por questões migratórias. E, na ocasião, ele foi encaminhado a um centro de detenção do condado de Orange, onde permaneceu por lá, tá? Esse é o status. Deixa eu ver se o Flávio já está pronto aí, Alex. Ainda não? Então vou aproveitar aqui que o Flávio não está pronto ainda para mostrar para vocês fotos lindas aqui. Esse assunto é conexo com isso que nós vamos ver pelas mãos do Flávio VM Costa daqui a pouquinho, tá bom? Olha só que bonitinho, que cena linda. Sorrisos, dentes brancos, parece que tem lentes de contato nos dentes de uma brancura tão singela quanto essa que aparece nessa foto. Quem são? Olha só, matéria da Folha Press aqui no nosso site. Tarcísio Freitas participou de um jantar e tirou fotos com o empresário do funk Rodrigo Inácio Lima Oliveira. Quem é? GR6 Explode, já ouviu falar? Ele foi preso na Operação Narcofluxo da Polícia Federal, que mirou um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC. Olha só, Oliveira escreveu no Instagram a seguinte mensagem: nosso país estaria muito melhor se tivéssemos mais pessoas como você. Que cara foda, escreveu ele no Instagram na ocasião, quando publicou uma série de fotos com o sorridente governador de São Paulo. O jantar ocorreu em 12 de agosto do ano passado, na casa do cantor Latino, você se lembra? Aquele da festa no AP, né? Não sei o que rolou nesse jantar no AP do autor da música da Lelê. Mas vamos lá, o músico e apoiador do governador buscava aproximar Tarcísio de empresários do ramo de entretenimento. Entretenimento, tá? Que tipo de entretenimento é esse, né? E de outros setores. Foram servidos carneiro e vinho. A única droga servida lá foi vinho. A reportagem procurou Tarcísio para falar sobre o encontro, mas ainda não teve resposta. A assessoria de imprensa do Palácio Bandeirantes foi procurada por e-mail e por telefone por volta das 13, com pedido de posicionamento do governador. Por telefone, a assessoria informou que enviaria resposta até às 14, prazo solicitado pela reportagem, e isso não aconteceu, até agora não houve atualização, tá bom? Olha, os principais alvos dessa operação foram aquele tal MC Rian, que eu não
conhecia, não sabia nem que existia, mas todo mundo sabia. E o tal MC Pose do Rodo, queria até entender por que esse nome aqui, cujas defesas negam as acusações, dizendo que o volume que eles movimentaram, 1 bilhão e 600 milhões, é tranquilo no setor de entretenimentos e shows ao qual eles estavam ligados, tá? Tá pronto, Flávio, agora? Alex? Alô, Alex? Deixa eu chamar aqui mais uma matéria, o Flávio está se aprontando lá. É a maquiagem que demora muito, tá bom? Olha só, tráfico humano, né? Uma usina de etanol no Mato Grosso foi alvo de uma operação e libertaram 468 vítimas de tráfico humano. Pode uma coisa... Olha a situação dos alojamentos onde essas 468 pessoas viviam. Talvez a maior senzala da história do Brasil. A nova atualização da chamada lista suja do trabalho escravo incorporou o caso da Construtal Engenharia, empresa responsável por parte das obras da usina de etanol de Três Tentos, em Porto Alegre do Norte, no nordeste de Mato Grosso. Nessa operação, aqui tem um número contraditório, tá? Eu não sei qual é qual aqui, porque fala-se lá na manchete em 468 vítimas e aqui em 400... exatamente. 586 trabalhadores foram resgatados de condições análogas à escravidão. É o maior número entre todos os casos incluídos até agora no cadastro oficial de trabalho e emprego. Está aqui a explicação para o número contraditório. 468 foram identificados pela fiscalização como vítima de tráfico de pessoas para exploração laboral, vieram de outros estados do Brasil. A operação ocorreu em 29 de julho de 2025, depois de uma denúncia pública sobre o incêndio que 9 dias antes atingiu alojamentos do canteiro de obras. Segundo o relatório da Auditoria Fiscal, o local abrigava 563 trabalhadores. Depois do fogo, parte deles foi transferida para hotéis, casas alugadas e, nos primeiros dias, para um ginásio nas cidades de Porto Alegre do Norte e Confresa, tá? O Brasil, em pleno século XXI, já seguindo avançado, continua todo santo mês tem uma denúncia como essa. Péssimos patrões que submetem os seus trabalhadores a condições análogas à escravidão, negando a eles um mínimo de condição de habitação, de higiene e segurança e conforto. Flávio VM Costa na nossa redação aqui, já devidamente maquiado, tá lindo. Tudo bem, Flávio? Bom dia. Bom dia, Panoso. Prazer falar com você. Prazer enorme receber você aqui, Flávio. Li sua matéria hoje e já vou abrir a sua apresentação hoje aqui com uma pergunta. Por que Ciro Nogueira tem o dom da ubiquidade nos escândalos políticos brasileiros, Flávio VM Costa? O Ciro Nogueira é conhecido, né, Panoso, por ser uma espécie de intermediário entre o mundo político e o mundo financeiro, né? E ele também é conhecido por defender interesses empresariais, né, de alguns setores, né, entre eles o setor do combustível. Ele tem uma proximidade muito grande com o Ricardo Magro, né, que é considerado o maior sonegador do país, e nossas matérias mostram, né, que ele também se aproximou do grupo empresarial comandado pelo Beto Louco, que é conhecido como o cara que comanda um esquema de lavagem de dinheiro que beneficia o PCC, né, nessa área. Pois é, a gente tem publicado uma série de matérias, né? O Flávio é autor de todas elas, que passam desde a propriedade de aviões, denunciada pelo piloto Matosinho aqui no ICL, até outros escândalos conexos com esse. Agora, conta para nós dessas relações dele com esse grupo HD lá ou dos interesses desses grupos de distribuição e de postos de combustíveis lá no estado dele, do Piauí, Flávio. Do Piauí, né? Essa é uma reportagem, né, que eu tenho feito, né, com a Alice Marcial, nossa colega, né, nossa repórter de Brasília. Esse grupo HD, os donos se chamavam Aran Sampaio e Danilo de Souza, que são empresários próximos ao Ciro Nogueira. O que a gente apurou? Beto Louco queria se aproximar do Ciro Nogueira e decidiu comprar parte dessa rede de postos, né, HD, que é uma rede de postos que cresceu de maneira meio acelerada assim, no estado, né? E em outubro de 23, o Beto Louco enviou um intermediário numa festa em Trancoso para conversar com Aran Sampaio e Danilo Souza para fazer essa compra, né, essa aquisição dessa rede de postos. E Aran Sampaio e Danilo de Souza tiveram meio que uma ajuda, né, do senador Ciro Nogueira
através de um preposto do senador, que se chama Victor Linhares, né? Esse assessor formal do Ciro ou não? Ele já foi assessor do Ciro, já foi vereador de Teresina. Ele é uma espécie de afilhado político do Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira, inclusive, o trata como filho, né? O Ciro Nogueira é padrinho de uma filha do Victor Linhares. E, pelo que a gente apurou, ele é meio que uma espécie de representante do Ciro Nogueira em algumas negociatas, né? O que nós mostramos nessa matéria de hoje é que como foi que se deu essa negociação, né? Eles criaram um grupo de WhatsApp em que estavam o Aran, o Danilo, o Victor e o Ciro, né? Para conversar e fazer a estratégia de negócios para negociar com o Beto Louco, né? Nesses áudios mostram que o Ciro Nogueira já teria uma relação prévia com o Beto. Vamos ver os áudios, então, para a gente saber do que se trata? Você quer explicar para a gente antes ou você quer falar depois? É isso. São áudios que foram enviados pelo Danilo Souza ou pelo Aran para o Victor Linhares, nesse grupo de WhatsApp, em que o Ciro também estava presente. São áudios que foram encontrados pela Polícia Civil do Piauí durante uma operação chamada Carbono Oculto 86, que é um desdobramento da Carbono Oculto original que aconteceu aqui em São Paulo, no estado do Piauí. Muito bom. Alex, roda o primeiro, então. Vamos ver como é que é a conversa deles lá no grupo de WhatsApp. Rapaz, o André acabou de falar aqui, me ligou. E aí, irmão, tudo bom? Não sei o quê. Rapaz, era melhor vir aqui porque não adianta ser em Salvador, porque não vai estar a pessoa que deveria estar, que eu acho que é esse Beto, entendeu? Que é o Pica lá, pelo que eu rassondei, né? Que é o amigo do Ciro. Aí ele falou assim, rapaz, eu até falei de vocês aqui pro meu sócio e ele ficou interessado. Aí eu acho que ele soltou demais, sabe? Aí ele, interessado assim, né? Porque eu falei pra ele que tinha conhecido uns caras aí, a molecada jovem, com 35 postos lá no Piauí, no Maranhão. E aí é uma região que meu sócio não atua, que é esse cara da Copap, da Rodóio, que é o cara que tem 400 postos lá em São Paulo e tal. Eles são pica demais, pô. Eles têm TRR. Rapaz, aqui no Piauí, no Maranhão, com esse negócio do agro aqui, ele deve ter interesse demais em ninguém entrar aqui. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí falou de novo. Aí eu digo, rapaz, aí um dia só resolve aí, tu acha? Ele disse, não, pô, que a conversa aqui é objetiva. Eu já adiantei sobre vocês, ele se interessou. E tem amigos em comum aí, pô, o Ciro. Porra, você já pulou 90% das etapas. Desse jeito, pô. Entendeu? Você já pulou 90% das etapas. Aí tu imagina o Ciro dando uma ligadinha pra ele hoje, né? Falando que a gente se conheceu lá. Aí falando bem da gente, né? E tudo. Aí, meu patrão, aí a gente já chega lá com as portas abertas. Vitinho pede pro Senna fazer essa ligação aí. Ou seja, vocês entenderam, né, Flávio? Eles tentando entrar no mercado do Piauí, né? Por meio da compra do PCC, né? Isso, o Beto Louco e o primo, eles compraram esse postos do Danilo e do Aran para entrar no estado do Piauí e do Maranhão, né? Lembrando, Panuzzi, que a gente já fez uma matéria mostrando que o Victor Linhares recebeu o dinheiro do Danilo Sampaio. 12 meses depois que esses áudios foram enviados, houve uma transferência bancária para a conta de Victor Linhares no valor de R$230 mil. R$230 mil, esse que, repetindo, é muito nome, talvez não tenha marcado, mas era o espécie de faz-tudo do Ciro Nogueira. Esse pessoal aí. Era o filho, entre aspas, adotivo do Ciro Nogueira, que atua, segundo a investigação, em algumas, como representante do senador em algumas negociatas. Vamos ver o segundo áudio, então. Roda para nós, Alex, por favor. Agora, se o Senna desse uma ligada aí, Vitinho, para esse Beto, que é o que a gente vai encontrar amanhã, aí era top, viu? Porque ele disse que esse cara aí é muito amigo do Ciro. E é o cara que concorre com o Ricardo. O Ricardo é mais forte, pelo que eu entendi pela conversa. O Ricardo lá de Miami é mais forte que esse Beto, mas esse Beto era o cara que disputava com ele aí mesmo, quem era mais forte, sabe? Aí parece que eles fizeram um acordo aí pra parar de se matar, assim, de brigar, né? Uma coisa assim. Foi o que o cara comentou com a gente, não foi, Arã?
As duas referências aí são dois grandes bandidos do Brasil. O Ricardo Magro é o maior sonegador do país, dono da Refit, né, a refinaria de Manguinhos, que fazia a importação ou a cessão de notas fiscais para esse esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, né, Flávio? E o Beto Louco, que é o cabeça da lavagem de dinheiro do PCC, né? É isso, Panoso. Os áudios são meio autoexplicativos, né? Havia uma concorrência, uma briga, né, no submundo do combustíveis entre Ricardo Magro e o Beto Louco. O Ricardo Magro já tinha uma proximidade com o Ciro Nogueira e o Beto Louco queria, digamos assim, ter também essa mesma proximidade, né? Então, era estratégico para o Beto Louco comprar esses postos de empresários que eram próximos do Ciro Nogueira, né? E aí, segundo a investigação, essa compra, o Ciro Nogueira, ele meio que ele atuaria, né, como avalizador, né, como intermediário dessa negociata. Muito bom. Vamos para o terceiro áudio, então, gente, para vocês verem a relação promíscua de proximidade. As pessoas citam o senador Ciro Nogueira como se ele fosse, assim, um amigo do peito, né? Vamos ver o terceiro, por favor, Alex. Rapaz, eu conversei muito com o Vitinho na sexta-feira, né? E ele disse, rapaz, vamos botar o negócio pra frente, que o Ciro já falou que vai ajudar a gente. Aí eu digo, pronto, pois então vamos botar o negócio pra frente. Aí tanto é que eu coloquei ele no grupo aí agora e cobrei da Giane, né, em que pé tá a situação, pra gente botar pra frente o negócio, botar pra rodar. É importante salientar, Panoso, que nos áudios anteriores, o Danilo ele se refere ao senador pelo nome, né, Ciro, e também pelo apelido Senna, né, que seria aí uma corruptela de senador. Muito bom. Bom, isso aí é mais um elemento para mostrar a relação de proximidade entre Ciro Nogueira e essas máfias aí. Essa é a história toda que o Flávio está contando aqui no nosso site hoje, numa matéria exclusiva aqui do ICL Notícias, né? Eu quero convidar vocês todos a lerem a matéria do Flávio, porque ela é importante para que a gente comece a construir esse mosaico de relações estranhíssimas desse senador da República, que logo, logo vai entrar para o Guinness, de tanto escândalo que ele acumula nas costas, né? Você quer falar mais alguma coisa, Flávio? Só vale lembrar, Ciro... desculpe, Panoso. Opa, aí é uma ofensa pessoal. Um ato falho, né? Nós procuramos o senador, ele não quis responder nossos questionamentos. Procuramos o Aran, ele disse que desconhecia os áudios e não se pronunciaria, né? Procuramos também o Danilo e ele também não quis se pronunciar, não respondeu. Procuramos os advogados do Beto e do Primo, também não quiseram se pronunciar. Essa investigação no Piauí, no momento, está trancada por uma questão, a Justiça do Piauí, uma questão técnica. Então, essa investigação, no momento, está suspensa, né? Muito bom, Flávio. Olha, parabéns pela reportagem, mais uma brilhante, entendeu? É muito importante essa escavação que vocês estão fazendo aí para que a gente possa trazer à luz aquilo que esses, eu vou falar a palavra certa, canalhas não querem que a gente saiba, né? Obrigado, Panoso. Foi um prazer estar falando com você. Um abraço. Pode aparecer quando quiser, a casa é sua aqui, tá? Se quiser acordar cedo é com a gente mesmo. Tá bom? Obrigadão, um abraço. Um abração para você. Eu já vou direto para Brasília. Ô, Alex, me fala se o Lula já está posicionado lá. O Lula está atrasadão hoje. Tá o quê? Tá no estica danada lá, é? Opa, deixa eu ver. Olha que homem lindo. Tudo bom, Lula? Tá bonito. Tudo bem? Hoje. Como é que tá, Fábio? Tudo Eu jóia. estou usando aqui um colete que é chamado uma Nehru Jacket, né? Do Narraval Nehru, né, indiano. Ah, entendi. Eu logo identifiquei isso. Vindo de uma das casas mais nobres da Índia, aqui está Luiz Costa Pinto para nos alentar nas manhãs. Lula, bom dia para você. Olha, tem tanta coisa aqui, eu acho que eu vou começar repercutindo com você essa matéria do Flávio Costa, que nós acabamos de apresentar aqui, mostrando, botando mais uma pitada, né, de sal em cima das aprontações de Ciro Nogueira. Comenta, por favor. Fábio, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, progressistas, aliado de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial, que tentou ser candidato a vice na chapa com Flávio Bolsonaro, que foi rejeitado por parte desse consórcio da extrema-direita
justamente pelos rolos que ele acumula e que tem uma reeleição muito difícil no Piauí, aonde ele oscila entre terceiro e quarto nas preferências de voto dos piauienses. Ele precisa renovar o mandato. Surge mais uma vez nessa reportagem muito boa do Flávio VM Costa e da Alice Maciel como um personagem intimamente ligado, né, a mais uma organização criminosa. E eu acho, Fábio, que passou da hora da apuração desse caso subir para o Supremo Tribunal Federal, ser destacado, porque o senador tem prerrogativa de foro, e o senador Ciro Nogueira entrar nas investigações da Operação Carbono Oculto de maneira formal, e não a partir apenas das descobertas que a imprensa vem fazendo, nós aqui do ICL, a revista Piauí, o portal UOL, são os 3 principais veículos de imprensa que estão apurando, levantando essa Operação Carbono Oculto e mostrando toda a estrutura dessa organização criminosa que surge da Carbono Oculto, que mexe com a Refit do Ricardo Magro, com lavagem de dinheiro e com as organizações criminosas como o PCC e Comando Vermelho. Então, é urgente que esse caso suba para o Supremo e comece a se tornar uma investigação de fato contra o senador, que tem prerrogativa de foro, porque se as provas continuarem a ser coletadas na primeira instância lá embaixo, de uma forma ilegítima dentro do ordenamento jurídico, porque tem um senador sendo investigado, essas provas vão acabar sendo anuladas quando subirem para o Supremo. Essas gravações no rol de provas da investigação já é suficiente, elas já são suficientes para que o inquérito suba para o Supremo, sob o risco de isto estar sendo uma manobra da defesa para anular as provas. Então, é urgente que essa subida seja feita agora. Olha, enquanto a gente vai costurando essa colcha de retalhos da reputação do Ciro Nogueira, tem um outro personagem aí que me incomoda profundamente pela sua intangibilidade, viu, Lula? Que é o governador do Distrito Federal. Olha, prenderam o presidente do BRB ontem, né? O PHC, está lá na Papuda. Mas o Ibanez continua flanando, pouco se fala sobre ele. O que acontece com esse processo que esse governador Teflon não foi até agora molestado sequer pelas investigações da Carbono Oculto? E da Compliance Zero e todas as outras operações que passam aí pela organização do crime no setor financeiro. Fábio Panunzio, eu te digo com segurança que o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, espera o toque-toque-toque da Polícia Federal, aliás, numa onomatopeia consagrada pelo Ciro Nogueira na época do trágico governo Jair Bolsonaro. Então, o Ibanez Rocha espera cada madrugada a chegada da Polícia Federal na porta de sua casa às 6 horas da manhã, e de ontem para cá, a madrugada de hoje foi insone lá. Por quê? Porque o Paulo Henrique Costa, a partir do momento em que ele foi preso, quando a casa caiu para ele ontem de manhã, ele já começou a estruturar uma delação premiada que talvez tenha passado o tempo de fazer, porque a Polícia Federal e a fiscalização do Banco Central e o COAF já reuniram provas suficientes para condená-lo num processo criminal, né, pelas fraudes, pelos roubos, pelos desvios, no caso BRB Master, sem que seja necessária essa delação premiada. E ele agora está com os bens indisponíveis, um casamento em dissolução,
uma governadora como é a Celina Rocha, adversária, inimiga dele, Paulo Henrique Costa, sentada no Palácio do Buriti, mas a Celina ainda cumprindo compromissos com o Ibanez de defendê-lo, de tirar o Ibanez da alça de mira em razão desse caso BRB. Mas os investigadores federais estão já com o rol de bens imóveis adquiridos em nome do filho do Ibanez Rocha em São Paulo e aqui no Distrito Federal, no mesmo momento em que rolavam as transações comerciais entre BRB e Master, que levaram a essa fraude, né? E também as relações negociais entre o BRB e a empresa chamada Nação Rubro-Negra, que é a franquia de venda de produtos do Flamengo no Distrito Federal, que pertence ao filho mais novo do Ibanez Rocha, ao filho mais novo não, ao filho do meio do Ibanez Rocha, né, e que está sob investigação. Lembremos que o BRB também tinha um patrocínio, aliás, mantém esse patrocínio com o Flamengo, custa 50 milhões de reais por ano para o Flamengo, apesar de, em 2026, a marca BRB ter saído do uniforme do Flamengo. Mas o patrocínio se mantém. E isso já está sob investigação pela Polícia Federal. Então, o Ibanez está na alça de mira. E tem um detalhe nisso aí. O advogado, neste momento, o advogado do Paulo Henrique Costa, é o criminalista Kleber Lopes, é o maior amigo de Ibanez Rocha, foi diretor da OAB do Distrito Federal na gestão do Ibanez Rocha como presidente da seccional local da OAB, que foi a passagem dele pela OAB que o projetou para a eleição a governador em 2018. Então, isso não é um detalhe pouco sutil. O Kleber Lopes está como advogado do Paulo Henrique Costa, porque era uma linha segura de conversa entre o ex-presidente do BRB, agora preso, e o ex-governador do Distrito Federal. Só que o Paulo Henrique Costa, pressionado pela família, já pensa em, para fazer a delação premiada, largar essa defesa atual. Olha, curioso, tem uma matéria na Folha de São Paulo hoje falando sobre mais um equívoco dessa galera do BRB lá em Brasília, dizendo o seguinte, tá? Vou até pedir para o Alex botar a manchete aqui para nós, é essa aí, olha, se quiser você vai lá na internet e lê daqui a pouco. O ex-presidente do BRB foi aconselhado lá no comecinho disso tudo a fazer delação, a gente inclusive chegou a tratar disso aqui algumas vezes, né, Lula? Mas ele optou por um outro caminho, que foi o caminho de tentar provar, a despeito de todos os indícios de corrupção e de tudo que a gente conheceu no dia de ontem, que ele tinha razão, que a compra do Master pelo BRB seria lucrativa para o governo do Distrito Federal. Deixou lá um rombo gigante, né, Lula? 50 bilhões de reais só no Fundo Garantidor, 12 bilhões no BRB, mais 6 bilhões não sei aonde. A moeda deles é bilhão, não é nem real, né? Foi um desastre. Mas ele poderia ter feito essa opção lá para trás e talvez a presença desse advogado que o Lula citou aqui explique essa tentativa de trilhar um outro caminho para se livrar das imputações judiciais e principalmente livrar o chefe dele, o ex-governador do Distrito Federal, de rolos nesse processo, né, Lula? O Fábio, e um banco que há mais de 6 meses não apresenta balanço, não apresentou o último balanço trimestral do ano passado, não apresentou o balanço anual de 2025 e não apresentou o balanço do primeiro trimestre desse ano. O BRB paga 50 mil reais de multa diária, recolhe 50 mil reais diariamente ao cofre do Banco Central por não apresentar esse balanço. E ele, a partir do mês de maio, pode ser punido, né, pelo Banco Central pela decretação de uma intervenção ou de um regime de administração especial temporária, RAET, né, justamente por causa dessa falta de transparência
com o seu ordenamento financeiro. Instituições financeiras mexem com o bolso das pessoas, sobretudo um banco público, né, por meio do qual são pagos os salários de todo o funcionalismo do Distrito Federal, e também os benefícios dos aposentados e pensionistas do governo do Distrito Federal. E outra, o BRB, ele tem no seu caixa a aplicação de 30% de todos os depósitos judiciais do Poder Judiciário brasileiro, inclusive de outros estados. Não é só da União ou do Distrito Federal. Outros estados trouxeram para o BRB depósitos judiciais referentes a processos que estão correndo sub júdice em suas varas. É um absurdo isso que está acontecendo, essa má gestão e essa demora do Banco Central em tomar uma decisão que será dolorosa entre a liquidação extrajudicial, a intervenção, a federalização ou a decretação do regime especial de administração temporária. Muito bom. Agora vamos fazer algo que a gente não costuma fazer às sextas-feiras. Roda a vinheta para nós, por favor, doutor Alex. Essa vinheta marca um espaço nobre da nossa programação e também do conteúdo da revista Liberta, né? Que o Lula tem uma coluna lá que é a melhor coluna do Brasil hoje. E eu não estou falando isso aqui para lustrar, para a gente, de repente, falar do próprio umbigo, não. É porque é boa mesmo. A qualidade das informações do Lula ali nessa coluna, até porque ele, que é um experiente editor das melhores revistas do país, no seu melhor tempo, trouxe o seu conhecimento para cá e colocou à disposição do leitor da revista Liberta. O que nós vamos ter na coluna dessa semana, Lula? Pois é, Fábio. A coluna é do conjunto de jornalistas, né, do ICL. Né? Eu sou apenas o editor, né, dessa coluna na revista. Mas nós vamos abrir com algo que é muito novo, e novo não porque esse esquema vem rolando há pelo menos 3 anos no Rio de Janeiro, mas é o fio condutor que leva à arrecadação das bets administradas pela Loterge no Rio de Janeiro, até o caixa, né, do PL, o Partido Liberal, do Flávio Bolsonaro. Então estamos contando isso lá. Esse sistema foi definido lá atrás pelo ex-governador, agora inelegível, Cláudio Castro, quando ele estava negociando a filiação dele ao PL, né? Ele acertou com Valdemar da Costa Neto e com Flávio Bolsonaro que a gestão da Loterge ia ser feita por alguém indicado por eles. Foi indicada essa pessoa que já saiu, assumiu, né, a segunda, ligada a eles também, né, a gente conta tudo lá, e esse esquema da Loterge é que administra as bets do estado do Rio de Janeiro. É muito séria essa questão. Então, a Liberta, a partir de amanhã, às 5 horas da manhã, no ar para os seus assinantes. Muitíssimo bom. Lula, eu quero desejar para você um ótimo feriado. A gente vai se encontrar aqui agora só na quarta-feira, né? O pessoal da redação aqui ficou com pena da gente, vocês trabalham muito, vocês acordam muito cedo, vocês vão ter o direito a 2 dias de descanso na semana que vem, e a gente quase que não gostou, mas gostou muito, né? Maravilha, né? Isso, né? Perfeito, Fábio, até quarta. Até quarta, um abração pra você, viu? Olha, sua roupa mereceu muitos comentários na área de chat aí, tá? Foi sucesso. É. Valeu, obrigado, um abraço. Um abração, Você sabe Lula. que, às vezes, quando eu uso essa roupa socialmente, já aconteceu em eventos familiares até, dizem que eu estou fantasiado de Padre Kelmon. É, mas você está muito parecida com o Narendra Modi, que é o presidente da Índia lá. Presidente ou primeiro-ministro, não sei. Bom, vamos lá. Lula, um abração para você. Obrigadão, tchau. Tá? Tchau, tchau, tchau. Pessoal, bom, eu tenho aqui alguns poucos minutinhos aqui para mostrar para vocês aqui as últimas notícias e vou usar muito bem essa história toda
quero mostrar para vocês o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Deixa eu voltar aqui meu navegador aqui para a página certa, porque eu quero dar uma olhadinha com vocês nas matérias do principal jornal dos Estados Unidos, que é o New York Times, tá? E que é o que a gente usa para o nosso termômetro aqui. Olha, lá no Líbano está acontecendo uma coisa muito curiosa. Aquela população, principalmente no sul do Líbano, tem sido fustigada pela artilharia israelense e ontem o repórter da Rede Globo, que está lá em Beirute, mostrou para a gente que pessoas que moram em bairros nobres, mas sujeitos a vizinhanças estranhas do Hezbollah, estão abandonando suas casas para morar na faixa litorânea, né? E isso tudo para quê? Para ficar livre de ser, de repente, massacrados por um míssil que chega lá lambendo o céu lá de Israel, né? Está na capa do New York Times aqui, olha, de hoje é aqui, olha, cessar fogo entre Israel e Líbano durante 10 dias entra em vigor. Você acredita que isso vai dar em alguma coisa? Acordo remove um grande obstáculo às negociações de paz dos Estados Unidos com o Irã. O Hezbollah, milícia apoiada pelo Irã no Líbano, não disse ainda se aceitaria ou não nessa trégua, né? E o jornal analisa também que o Netanyahu ficou numa situação desconfortável, porque ele foi praticamente forçado pelo governo dos Estados Unidos a parar com essa campanha insidiosa contra o povo libanês. Mas, enfim, tá aí, vamos ver quantas horas vai durar. Antes de terminar o programa, eu preciso mostrar para vocês o resultado da enquete de hoje. Espero que você tenha participado dela, já não dá mais tempo, porque ela está fechada, mas vamos lá. A pergunta que a gente fez hoje foi a seguinte, olha, por que o Ciro Nogueira aparece em tantos escândalos políticos? Aí a primeira resposta, meu advogado não deixa de dizer. Eu sei o que é, mas vou ficar com isso quietinho aqui. Por inveja dos inimigos, 17%, e por perseguição da... É incrível que 22% das pessoas da nossa audiência ainda acham que o Ciro Nogueira aparece em tantos escândalos assim, porque ele está sendo perseguido pela Polícia Federal, porque os inimigos têm inveja dele. Vamos lá, pessoal. Eu acho que esses 78% que preferem não falar, mas já sabem tudo que está acontecendo, estão com a razão, tá? Eu me associo a eles, eu votaria por essa hipótese, tá bom? E assim estamos terminando a última edição do Desperta antes do feriado. Eu espero que você tenha um ótimo feriado também e que possa voltar na quarta-feira com a gente aqui bem cedinho, descansado e pronto para mais uma jornada aí, né? 6x1 ainda, enquanto ela persistir, tá bom? Pessoal, é isso. Um abração para vocês, muito obrigado pela audiência. Olha, só mais uma coisinha, hein? Dia D está chegando, dia 28, aqui no ICL, 28, 8 horas da noite. O dia D da soberania digital. Venha entender o que é isso, porque é muito importante. Tá bom? Bom dia para você. Siga agora com o N1. A gente se encontra na quarta-feira, depois do feriado. Ah, peraí. Desperta com 23.745 pessoas assistindo simultaneamente. É o primeiro lugar na audiência. Depois vem a Jovem Pan News, 3.000 views a menos, e a CNN Brasil com 10.000 a menos. Nós estamos de novo na liderança e agradecemos a você por essa posição muito honrosa. Obrigado, bom feriado e até quarta. Tchau. Esse vídeo é para você que assiste ao ICL Notícias, que faz os cursos do ICL, que me acompanha nas redes ao longo dos últimos anos, para participar no dia 28 de abril, às 8 horas da noite, no dia D da soberania digital brasileira. Nós vamos fazer o anúncio mais importante da nossa história e vamos oferecer para o país uma alternativa ao poder das Big Techs. O maior investimento já feito pelo nosso grupo e a maior ousadia de uma empresa de tecnologia brasileira. O que vocês vão assistir é mais do que simplesmente um lançamento. É a única possibilidade da gente retomar as rédeas do nosso desenvolvimento. Não deixem de assistir e chamem, convoquem seus amigos e amigas para assistir também.